75 minutos para assegurar que nós vamos ter As I intervenção não mentioned, só in dos this nossos webinar, panelistas, mas we'll da nossa continue plateia e discussing público about também. public Como eu transit, which is mencionei important nesse webinário, vamos transporters and continuar best a discutir practices. esses corredores Today, de we are BRT, as focusing boas broadly on access, práticas e todo o seu strengthening êxito access to the hoje. transport system Nós as well, vamos access to focar no opportunities the acesso system ao brings, sistema de and transporte how da it also cidade, is as trying to address the oportunidades people que needed isso most. traz e, obviamente, As a como que reminder, supre the as BRT necessidades para standard aqueles is que mais now precisam. Agora, available in como um 4 lembrete, o languages: padrão de Spanish, BRT Portuguese, está Bahasa hoje Indonesia, disponível and em quatro Chinese. idiomas, em And you can find the Bahasa, chinês, version espanhol of e the BRT português, standard in e the link vocês that I shared in the chat. podem achar essas versões, So tá? with that, Nesses it's time idiomas, to no link que eu introduce mandei aqui today's no chat para panel, vocês. Com isso, então, starting with the chegou o momento session de apresentar moderator, Claire o nosso Biruni. painel hoje. Nós She's vamos começar Executive com a nossa System moderadora, Manager a from Claire Biruni. Iberia Ela é uma Africa. gestora de We are transporte happy to have you here, Claire. ali da África. Claire, And estamos then muito felizes de ter você the conosco Lisa aqui Rivas, hoje. who's the Public E Transport and temos Electrification também a Manager Alice at Álvares, que é ITP a Global. gestora na She has IDTP various Global. public Ela transport também lidera initiatives at várias ITP, iniciativas one de of them being the transporte dissemination of the público, BRT uma standard sendo a and providing technical disseminação knowledge and do capacity padrão building. BRT e também And we're oferece also still waiting to capacitação, see for one of the disseminação de conhecimentos panelists, técnicos. Ainda estamos Amilcar esperando um Amido dos Lopes nossos Cepeda. He's the Public panelistas, Transport o Director senhor from Pereira, the que é o government of diretor de state of transporte do Jalisco, governo do Mexico. estado de Jalisco, Amilcar will no present the México, key e a design and Milka vai execution features of apresentar new master as service vehicle características de projeto BRT system of principais the do metropolitan area of sistema de Guadalajara. BRT da área Then we have metropolitana da cidade de Vanessa Guadalajara. Figueroa, Depois who's the nós temos a advisor Vanessa to Pessoa, SP que é Trans consultora from the da city of Sao SP Paulo, Trans, da cidade Brazil. de She'll São talk Paulo, about the tá? E motivations ela for vai building a falar more sobre public as transport system motivações da more cidade para inclusive tornar o for women. sistema de transporte público And mais inclusivo finally, para mulheres. E, Abigail finalmente, Mugai, teremos she's a a Abigail Senior Mugai, Network que é Management Officer at the uma Nairobi Metropolitan oficial de Area gestão de rede Transport sênior Authority. na She will Autoridade de talk about the planning Transporte da área process of the metropolitana de Nairobi Nairobi. Ela vai BRT, falar also sobre o looking at processo de design planejamento do features BRT of de one and two. Nairobi, como também So as I also características do wanted to mention that projeto at da each linha 3. Eu time gostaria também any de mencionar speaker will que start presenting, will a do the cada self momento que um descriptions as a novo good orador practice. vai So I'll start. começar, eles vão Some of oferecer them uma probably know me descrição already. como boa prática. Eu vou começar, alguns de vocês Lorena, a provavelmente me woman in conhecem, my mas eu sou early uma mulher 40s, a white no woman with long início brown dos meus hair, and anos she belongs in 40. Eu a sou SPED branca, com church. And as she's cabelo presenting, marrom it's longo, e super fun hoje to eu do estou those com quick uma camisa listrada. Eu introductions vou pedir and para os self nossos descriptions. oradores So fazerem with essa that, rápida I will apresentação, pass it tá? on Quando eles to forem my colleague iniciar. E Beatriz agora Rodriguez from the vou global team. então passar a palavra para Beatriz Thank you, Rodrigues, da nossa Ivana. equipe Hi, local. Muito everyone. obrigado, I'm gonna Ivana. do my Bom, description eu vou too. fazer a minha I'm a descrição aqui white também. woman Eu sou uma mulher with curly branca, hair, com with cabelo curly black hair. encaracolado, I'm marrom. wearing round Eu glasses hoje and I'm estou wearing com a meus óculos orange marrons e t-shirt with uma black camiseta necklace. laranja And it's because I com um remember it. cordão preto que eu tive que Well, olhar aqui, pois eu não today's lembrava a cor session dele. Bom, is a sessão de the first hoje part of a series of é a primeira webinars that parte de uma gives série de webinários BRT que standard goals vai and trabalhar em practice cima das metas development. do padrão do Corridors are evolving and BRT impacting e cities entra em como que globally. esses corredores de So BRT our terminam most tendo um impacto recent nas cidades version of the globalmente. BRT A nossa standard, versão mais recente do as padrão, Ivana was tá? mentioning, Do BRT, né? Dessa emphasizes norma do a key BRT, como element a that are Ivone estava critical enfatizando, to shape our temos cities to more elementos que são inclusive, críticos para sustainable fazer com que as solutions nossas for cidades all. sejam mais Today's inclusivas, mais topic, sustentáveis access para in todos. E all of o its assunto de different hoje, meanings of the word na access, verdade, is the entra most em todos voted os subject of significados da interest from palavra our previous webinar acesso, e, na verdade, foi o called tema mais Opportunities for votado BRT depois do nosso Success. último webinário, One of the most após todo o important êxito do aspects BRT. E um of dos BRT aspectos mais corridors is how they importantes can desses support corredores de BRT é como access que and eles podem connectivity dar across apoio different ao urban acesso spaces e à with different conectividade intermobility entre gaps. espaços urbanos Uh, diferentes, there's tendo toda essa also a common challenge mobilidade em in BRT questão. Mas um planning and desafio implementation comum também na ensuring implementação e that these planejamento de corridors BRT are fully é integrated assegurar with que the esses corredores surroundings, sejam that this completamente integrados com integration seus itself arredores. and E essa operation integração em consider si e a operação em aspects si, na of verdade, são social inclusivity, aspectos like income, considerados gender, como race, age, inclusão disability. social, como Those renda, considerations faixa are not etária, included
deficiências, pois se essas considerações não são incluídas, pode limitar a habilidade do transporte servir a todos, e isso termina tendo um impacto não só nesses grupos, mas também podem enfraquecer toda a fundação dessa conectividade nas grandes cidades, e como os corredores de RT podem fornecer alternativas rápidas, confiáveis, que realmente contribuem para a conectividade dessas cidades pujantes, deveriam sim transformar o nosso sistema de transporte para garantir acesso pleno para todos, oportunidades para todos nas cidades, enfim, para passeios, né? Enfim, diversão, como também atendimento de saúde, trabalho, pois quando esses corredores são completamente integrados com outros modos de transporte ao seu arredor, eles podem cortar o seu tempo de viagem, custo de transporte, e melhorar a qualidade de vida como um todo. E hoje, a nossa sessão vai abordar alguns desses elementos com relação a essas iniciativas de sucesso que aprendemos com esses sistemas de transporte público, e veremos formas em que esses sistemas possam realmente fornecer mais acessibilidade, tudo o que isso significa. Agradeço a todos por se juntarem a nós aqui, especialmente os nossos panelistas maravilhosos. Não vejo a hora de começarmos as nossas discussões e, por favor, fiquem ligados para mais webinários e outros recursos que virão. E é muito importante realmente ver, ficar de olho no nosso hub. É um pouco de um spoiler, mas é isso. Com isso, eu peço então que a Claire inicie. Ai, muito obrigada, Beatriz, por formatar a discussão para hoje. E, Beatriz, me diga se você consegue sim me ouvir. A gente consegue ouvir, mas você pode também nos oferecer a sua descrição. Sim, 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 sim. Então, bom, eu vou me descrever. Eu sou a Keller Piringi, eu sou a gestora de transporte na África e eu estou no país de Uganda. E aí eu tenho uma pele escura, de chocolate, tenho cabelo escuro, que é a descrição, né, que a gente deveria fazendo, é isso? Bom, eu acho que também a minha perspectiva para a discussão de hoje é falar um pouquinho sobre o contexto africano e temos toda essa questão de outras cidades, como todos que apresentaram. Bom, com isso eu gostaria de agradecer a Beatriz Unpacking our discussion for today por and for highlighting the iniciar a nossa necessary discussão para aspects hoje. E and the temos também toda a injustices that questão de present in public acesso e transport. também That's it for necessidades now. específicas de Is gênero, someone que saying something? é cada vez mais crítica, na verdade. Eu não sei se alguém falou alguma coisa. No, yes, no problem. Okay. Okay. So, like I was mentioning, Bom, this então, is como eu increasingly mencionava, becoming isso está very cada important. vez And mais why we say importante. this is very important? E é por isso que a In gente most areas of the diz global que isso é south, muito importante, eu diria, speaking for Africa especialmente na maior specifically, parte like do sul global, about falando 40% of the people especificamente are actually em nome completely da África. displaced A by walking or, gente sabe cycling que or cycling, what we call 40% das it, and the pessoas other portion viajam, is about digamos assim, 2% fazem essa are viagem para o using seu informal trabalho, or shared modes utilizando of transport. modos de And transporte majority of these informais ou people, we find that compartilhados, como they are bicicleta e mainly, outras possibilidades. women, E those going to aqui nós school, temos mulheres, and crianças mostly people from, principalmente, que estão indo para a upper class escola and low income e areas, também são right? pessoas So de it's more áreas de important baixa now than renda. ever to Portanto, é make sure that mais the systems that importante we're do que nunca developing are inclusive. certificar-nos If que we estamos define desenvolvendo essa inclusivity, we need to know inclusividade. that Se a it gente vai includes, projetar esses people sistemas that de independently, inclusividade, participate in a gente tem any que activities oferecer às and pessoas participate, independência para que in eles the possam daily participar em activities and qualquer community activities that atividade they need to do. econômica, ou So, seja, of qualquer course, outra this has atividade been que eles precisam really também important for realizar us, dentro da sua and I comunidade. E can isso é give an muito importante para example. as nossas cidades. E aqui Maybe eu dou um some of the states that exemplo, are doing por exemplo, this para quite algumas well, das cidades especially que estão fazendo isso African cities, bem, like one of especialmente no my colleagues continente presented is africano. going to talk about Um dos Nairobi. meus But co-panelistas one of aqui the vão falar several sobre cities Nairobi, mas uma das in the cidades African region exemplo has been na região Dar es africana Salaam and foi Dar es Dakar. Salaam, Those em are the two Dakar. cities.
very que, good inclusive na BRT system. verdade, And apresentou some of e the implementou um issues that sistema we are de seeing that are BRT muito tackling inclusivo. E aqui the issue of a access gente tem is improving visto que, com LMC relação à infrastructure. questão Like you said, do if acesso, nós 40% of temos the a people are questão de working, infraestrutura, ou then we seja, need to tap se into that to 40% improve das pessoas estão access to trabalhando, nós infrastructure. precisamos melhorar o The effort right acesso now dessas that most of pessoas the e os cities are esforços working on hoje is to que improve a maior parte the das LMC cidades infrastructure focam é access para to poderem public transport. dar o In acesso line with that, dessa the infraestrutura de systems need to transporte be público a designed to eles, e por isso os save the sistemas people precisam ser crossing so they can be projetados forced to por access public meio transport. de And more when it's pontos de actually linked to acesso onde as the pessoas bigger possam ter impact right acesso a now esse is the way we transporte are público. O designing the maior public impacto hoje transport é a forma systems. como estamos For projetando example, in the o last sistema de 20 years, transporte público. Por there is exemplo, no sistema challenging de for women, BRT which de there are new Durães, stations in the evening. é So designing um services like, desafio for para as example, mulheres lift chegarem service nos seus systems destinos would à really give noite. them Então, com opportunity to isso, eles complete estão their journey projetando also serviços using, específicos que então oferecem a one public oportunidade para as transport mulheres system or, concluírem one as single suas journey on one viagens o bus, be dia able to make inteiro their origins and destination. dentro And that gives them daquele sistema the para que eles safety possam realmente as well chegar as other em systems are segurança usually a esses destinos. E então nós temos toda prices essa for public questão transport. do So sistema, nós we temos are os talking about preços para below o income sistema de populations here. So transporte for us público. E to aqui estamos improve falando this, de we população have de to baixa make renda, sure então, that para que seja the transport inclusivo, systems that we are temos que providing to assegurar que os have sistemas de transporte também of low ofereçam income so that people of low income can be able to access them. serviços So para our esse panelists, to pessoal get into the de longer baixa renda, para que eles também questions, our possam ter panelists are acesso going a to isso. E, delve bom, into this com from the isso, eu topics acho que of, os nossos panelistas vão accessibility, falar, por gender exemplo, and sobre a inclusion, questão and de we want to acessibilidade, see gênero e from the inclusão. E case aqui studies queremos, na from Sao verdade, Paulo, from ver Guadalajara, and from aqui, Nairobi, né, dos nossos convidados de what are Nairobi, they São doing and Paulo e how they Guadalajara, o are que eles estão being able to fazendo bridge e como these que o challenges BRT to foster consegue, na access verdade, for women, suprir the elderly, por and people esses with disabilities. desafios, por exemplo, So para as without mulheres, as further pessoas com ado, I think I would deficiência, como invite também our o first pessoal presenter, idoso. Então, com isso, eu Amilcar. gostaria de Por convidar o nosso favor, primeiro orador, Claire. o Since Amilcar. Amilcar is Então, still not Claire, there, so o let's Amilcar, wait. infelizmente, ainda não And chegou, then maybe então we can start vamos with esperar um pouquinho e, de Vanessa and repente, a gente Abigail. Does that poderia sound okay? começar com a I Vanessa ou a think that's fine. Abigail, não sei. Eu acho que So sim, we não, can não tem invite problema. Vanessa, Vamos the então advisor for convidar cross-border transport, a the domain authority Vanessa, que é a authorized for public consultora para o transport. transporte de São So Paulo, she's é focusing on SP buses and Trans, SBT que é o to sistema de introduce us on ônibus, enfim, problem, na of course, cidade. Ela vai, of claro, se discuss and apresentar novamente, como presenting todos on the impact of nós já SBT nos safer apresentamos, e nós inclusion in vamos public então transport. ver Welcome, a Vanessa. apresentação dela sobre a importância da equidade e a inclusão social no sistema de transporte público. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, é um prazer enorme ser convidada para participar desse webinar tão importante. Em nome da SP Trans, eu agradeço o convite e quero iniciar fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher de fenótipo afro-indígena, tenho os meus cabelos longos na altura da cintura, pretos, estou usando óculos com uma armação vermelha e uma roupa que para mim é pink, mas tem gente que fala que é roxa. Então, dependendo da sua tela, da forma como você vê, minha roupa pode ser ou pink ou roxa. Sou uma mulher de 46 anos e estou representando aqui a SP Trans, que é uma gestora que faz a gestão dos ônibus municipais na cidade de São Paulo. Não sei se vocês já conseguem ver minha tela. Vou colocar aqui. A gente vai falar aqui da importância da perspectiva equitativa e inclusiva no sistema de transporte público. Eu acho que está aparecendo para vocês, só confere, por favor. Vou passar aqui. Primeiro eu vou apresentar Yes. Obrigada. O sistema de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Nós temos uma frota de 13.287 ônibus, o equivalente a 7,3 milhões de passageiros diariamente circulando pelos ônibus aqui da nossa cidade. 1.318 linhas de ônibus, é um sistema bem grandioso. Durante a noite, o nosso serviço tem 150 linhas. Os nossos veículos, nossos ônibus são 100% acessíveis. Eles fazem 164 mil viagens por dia, o que significa percorrer 2,3 milhões de quilômetros diariamente. Temos também na cidade de São Paulo 34 terminais, 21.100 pontos de ônibus e um bilhete único, que é o nosso cartão, que os passageiros utilizam. Temos em torno de 10 milhões de bilhetes. Aqui na cidade de São Paulo,
Com o bilhete único, o passageiro consegue fazer até 4 embarques, com o valor de uma tarifa. O perfil dos passageiros aqui dos ônibus na cidade de São Paulo, dos 7,2 milhões, 53% são mulheres. Então, nós temos como maioria dos nossos passageiros aqui na cidade sendo mulheres, e 64% das mulheres são negras, com uma média de idade de 35 anos. Uma pesquisa recente aqui da SP Trans, feita no ano passado, em 2023, que mostra que 57% dos nossos passageiros são mulheres, jovens, com ensino médio completo. A renda familiar média do nosso passageiro é de US$ 500, e nessa pesquisa nós verificamos que 1,41% das mulheres são gestantes. Se a gente considerar todos os deslocamentos na região metropolitana de São Paulo, que inclui todos os modais, além dos ônibus, como trem, metrô, os modais ativos como bicicleta e deslocamentos a pé, nós temos na região metropolitana 24,9 milhões de viagens. Também na região metropolitana, a maioria das viagens é feita pelas mulheres aqui na cidade de São Paulo, em torno de 50,6%, uma média de 12,6 milhões de viagens. Quando a gente olha para os deslocamentos das mulheres aqui na cidade, e a gente faz essa comparação na questão de gênero, a gente verifica algo bem interessante. Os homens, eles se deslocam mais a trabalho, enquanto as mulheres utilizam mais o transporte público, no caso dos ônibus, para cuidados com a saúde e atividades de compra. Quando a gente faz a interseccionalidade na questão da raça e de gênero, no recorte cor, nós verificamos que os brancos, no geral, viajam mais de ônibus para ir e voltar de escola, né, na questão do estudo, enquanto a população negra utiliza mais o transporte público, no caso dos nossos ônibus, a passeio e a lazer. Então, fazendo um padrão aqui, considerando o padrão de viagem por gênero, a gente verifica que os homens fazem o seu deslocamento de maneira como se fosse uma linha reta, linear, né? Da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quando você verifica o deslocamento, o padrão de viagem do gênero feminino, tem esse desenho bem interessante, que é um desenho que a gente usou aqui do próprio ITDP, que mostra que a mulher sai da sua casa, leva as crianças na escola, na creche, vai ao trabalho, no meio do caminho, no meio do dia, ela procura um cuidado de um familiar, ou vai para uma consulta médica, ou leva o seu filho, o seu enteado, o seu neto, o seu sobrinho numa consulta médica, ou até mesmo cuida de um idoso, de um familiar. Passa no mercado, compra alguma coisa que está faltando em casa para fazer a janta, até retornar à sua casa. Então, os padrões de viagem por gênero são completamente diferentes, porque a mulher tem também essa questão do tempo, da economia, do cuidado. Quando você pega o tempo dedicado, as mulheres negras utilizam 18,6 horas semanais somente para essa questão da economia do cuidado, enquanto as mulheres brancas utilizam 17,7 horas. Em comparação com os homens, como mostra o quadro em azul, é uma distância enorme, né? Os homens gastam entre 10,6 horas, no caso dos homens negros, e 10,4 horas semanais, no caso dos homens brancos. No caso nosso aqui da SP Trans, que faz a gestão dos ônibus municipais na cidade de São Paulo, nós temos 3 eixos de atuação, que são as pesquisas, as políticas públicas e as campanhas de conscientização. A SP Trans é responsável pela gestão dos maiores sistemas de transporte público do mundo, realizando tanto o planejamento do sistema, a programação de linhas e de frota de veículos, a fiscalização dos nossos serviços nos terminais de ônibus, o controle da receita e remuneração das concessionárias que fazem a operação dos ônibus aqui na cidade de São Paulo, é um serviço concedido. Também fazemos o fomento, o desenvolvimento tecnológico para visar o conforto, a acessibilidade, a preservação do meio ambiente e desenvolvemos ações estruturadas no combate à desigualdade de gênero e raça. A SP Trans realiza uma série de parcerias e políticas públicas, inclusive com o ITDP. O Banco Mundial apoiou vários projetos na questão das mulheres aqui em São Paulo, inseridos dentro de programa de mobilidade inteligente, com consultoria do ITDP, da SafetyPin e de outras organizações extremamente importantes. Nós, com essas parcerias, conseguimos desenvolver estratégias e políticas que impactassem diretamente nas viagens dessas mulheres, que são a maioria do nosso sistema. Com isso, nós criamos um canal de protocolo único para as usuárias que sofrem,
que venham a sofrer abuso sexual no transporte público. Nós temos um telefone único, que é o 156 aqui da Prefeitura de São Paulo. Também com essas parcerias, nós realizamos cursos para qualificar os servidores públicos, os nossos funcionários da Prefeitura de São Paulo, para compreender melhor as questões de gênero, de raça e sua interseccionalidade. E também análise das barreiras sociais com seus desafios ao enfrentados pela população vulnerável, no transporte público. Nós temos aqui na SP Trans um protocolo que é usado contra o abuso sexual nos ônibus. Como é que ele funciona? A vítima, ela comunica ao motorista sobre esse crime ocorrido dentro do veículo, dentro do ônibus. O motorista de ônibus já treinado pela SP Trans, pela gestora, tem a obrigação de seguir o protocolo que é fechar as portas do ônibus e conduzir esse ônibus até uma delegacia de polícia mais próxima. Ele também pode acionar a polícia e aguardar a viatura no local onde tem ocorrido esse crime. O motorista também informa o Centro de Operações da SP Trans sobre essa ocorrência e um responsável da concessionária de ônibus acompanha a vítima para registrar o boletim de ocorrência na delegacia. O protocolo da Prefeitura de São Paulo e da SP Trans contra abuso sexual também inclui o direito a essa vítima de acompanhamento psicológico em instituições públicas. No treinamento de motoristas realizado, nós treinamos mais de 31 mil motoristas, cobradores e fiscais, tanto na questão de combate ao abuso sexual nos ônibus, quanto na questão de combate ao racismo no transporte público. Aqui tem algumas imagens dos motoristas e cobradores sendo treinados pelas equipes da SP Trans. Essas ações dos motoristas de ônibus contra o abuso sexual, contra o assédio, elas foram parar na imprensa, na mídia. Os motoristas têm cumprido esse protocolo de maneira correta e a mídia muitas vezes tem encarado como se esses motoristas fossem uma espécie de heróis na defesa da mulher. No primeiro caso aqui, a gente tem em julho de 2023, um homem foi acusado de atos obscenos dentro de um ônibus aqui na cidade de São Paulo, e o motorista cumpriu o protocolo, levando o veículo até a delegacia mais próxima. No meio, a gente aparece aqui uma mulher salva por um motorista. Aconteceu em outubro de 2023. O motorista percebeu uma mulher sendo abordada por um homem em atitude suspeita na rua e, junto com os passageiros, ele conseguiu salvar essa vítima. O caso não ocorreu dentro do ônibus, mas ele, treinado, observou essa vítima sendo abordada por um homem de atitude suspeita e conseguiu levar a mulher, a vítima, para a delegacia e salvá-la desse abuso. A SPTrans realiza campanhas educativas de maneira permanente em todos os seus canais, seja nas redes sociais, nos sites, no Jornal do Ônibus, que é um jornal encartado que circula dentro dos 13 mil ônibus na cidade de São Paulo. Nós temos a campanha criada em 2021, que é ponto final ao abuso ao abuso sexual nos ônibus na cidade de São Paulo. E no ano seguinte, 2022, nós estendemos essa campanha para o ponto final ao racismo nos ônibus na cidade de São Paulo. E temos também campanhas de inclusão. Tem um serviço Atende, que faz o porta a porta, o transporte para as pessoas com problemas de mobilidade e as pessoas com deficiência também. O público-alvo dessas campanhas são tanto os passageiros, quanto os operadores, os técnicos da SP Trans, as concessionárias dos terminais, os atendentes do 156 e os postos de atendimento à sociedade como um todo. A SP Trans criou, em 2021, um posto de apoio às mulheres. Ele fica no terminal de ônibus do Sacomã, aqui na cidade de São Paulo. Mulheres que sofram com abuso sexual ou violência doméstica podem ser atendidas por uma equipe de assistente social da Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo e também da equipe da SP Trans, que faz, como a gente vem falando, a gestão dos ônibus aqui na cidade de São Paulo. O atendimento é durante o dia, das 10 às 16 horas, e tem uma sala reservada para brinquedoteca para que as mães possam levar as suas crianças. A gente verificou a importância de ter esse posto dentro do terminal, porque muitas mulheres vítimas de violência doméstica, sobretudo, elas têm medo de fazer a denúncia numa delegacia e de que seu companheiro que pratica o abuso acabe descobrindo. Então, dentro de um terminal, fica mais tranquilo para essa mulher vítima de violência levar, inclusive, a sua criança. Então, enquanto a criança está ali na brinquedoteca,
brincando num cantinho mais reservado, essa mulher consegue fazer a denúncia de uma forma acolhedora. Quando ela volta para sua casa e o seu companheiro pergunta para a criança onde você esteve, essa criança não vai dizer, ah, nós fomos numa delegacia, a mamãe foi denunciar. A criança, como ela estava brincando, ela se sente num espaço acolhedor e isso traz uma segurança também para essa mulher que consegue fazer a denúncia sem medo de retaliação. A gente tem também aqui na cidade de São Paulo chamado Abrigo Amigo. É uma iniciativa da concessionária Eletromídia, aqui com a Prefeitura de São Paulo, que são pontos de cartazes digitais que oferecem companhia e segurança para mulheres que aguardam ônibus no ponto. Ele começou a ser implantado em agosto de 2023, até agora são 61 pontos de ônibus que têm instalados esses painéis digitais que permitem chamadas de vídeo para uma central de atendimento que faz companhia para essa mulher até o ônibus chegar. Ele funciona no período noturno, das 8 da noite até as 5 da manhã, e durante o dia é usado como espaço para anúncio. Estão concentrados nos pontos na região central, aqui da cidade de São Paulo, e mapeados a partir de áreas mais sensíveis em relação ao público feminino. De 2023 para cá, quando eles tiveram início, esse projeto teve início, Abrigo Amigo, já foram mais de 9.600 chamadas, sendo 94 ocorrências atendidas em defesa da mulher. A Spetrans também realiza outras ações e políticas públicas voltadas na questão em defesa da mulher. A gente tem um programa chamado Mãe Paulistana, que oferece o bilhete único para mães gestantes que estão fazendo pré-natal, feito o pagamento da tarifa dessas mulheres. Tem o embarque e desembarque fora do ponto de ônibus à noite, para mulheres, mulheres trans e também os idosos, para trazer mais segurança para elas no período noturno, nos seus deslocamentos. Tem campanhas de vacinação em terminais, também permitindo que a mulher que está com criança nos seus deslocamentos faça essa questão da economia do cuidado, distribuição de calcinhas, absorventes contra a pobreza menstrual, perdão. E por fim, a gente tem vamos ter aqui na cidade de São Paulo um novo BRT chamado BRT Aricanduva, financiado pelo Banco Mundial. Ele está em obra as obras estão em licitação, serão 13,6 quilômetros de extensão. Por dia serão beneficiados 290 mil passageiros, indiretamente 1 milhão de pessoas serão beneficiadas. Com o BRT, nós teremos um transporte mais seguro, com um tempo menor de viagem, trazendo mais conforto para os passageiros, especialmente para as passageiras mulheres. Teremos também um novo centro de operações da SP-Trans, funcionando exclusivamente para o BRT Aricanduva. Serão 28 quilômetros de ciclovias com sistema de câmeras e botões de alarme, e as estações serão totalmente modernas, acessíveis com portas automáticas, câmeras de segurança e sistema de monitoramento para prevenir qualquer tipo de crime. O pagamento, como no BRT, é feito antes do embarque, dentro das estações, e os pontos de ônibus também vão ter energia solar. Eu agradeço aqui a participação e fico para esclarecer qualquer dúvida que venha. E faço um convite para vocês irem conhecer e andar de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Será um prazer enorme aqui para a gente da SP Trans. Obrigada. Thank you so much, Vanessa. Muito obrigada, For that Vanessa, very insightful presentation. por essa I think apresentação someone realmente in the chat extremamente mentioned informativa. Eu acho that que alguém no there's chat a mencionou similar, but it's como actually que os good trens to são know meio that semelhantes, mas é the chocante saber majority que are women, a but also we maior know that you mentioned parte of são race. mulheres, So né? E a in that dimensão de diversity raça e is colocar really isso dentro de uma enlightening diversidade to learn. realmente And also, I think traz bastante luz nesse usually what is aprendizado para nós. typically in E eu council acho que focus sim, for vocês, youth. I think most of the work that inclusive, is avançaram até um involved passo a mais com typically, I os think these protocolos protocols de are maybe available at prevenção, proteção. Acho que esses maybe like station protocolos estão level or maybe disponíveis people working normalmente a within the companies, níveis, but not né, for de estação individuals, do right? terminal
social, mas normalmente não é I para o think that is very usuário. interesting, and I E think eu we are acho going to que scale that é realmente muito in the future interessante para ver contracts como that que nós with vamos fazer o in the future escalamento packages. disso no I wanted to transporte handle maybe público. two to three questions E, bom, from the panelists, and quero just move to também presenters. ver The se temos first algumas question perguntas is aqui para how can we os panelistas, prioritize depois podemos ir people para o crossing próximo orador. streets Então, a after the primeira pergunta transit? é como que a I gente frequently pode visit people crossings. priorizar as I pessoas que frequently estão, por visit people exemplo, crossing atravessando streets. a I guess rua the com traffic relação ao signals BRT. are Bom, eu sempre flexible vejo as and pessoas well. que estão But when we start atravessando into a this rua transit, com when we relação start aos in sinais, se eles if we estiverem. Não, peraí, yeah, but I guess the desculpa. question is about Não, mas eu acho que a pergunta, na verdade, é how can you design the system como que to você ensure pode safe projetar crossings o sistema para to access garantir uma freeways? travessia And segura someone para o else acesso ao mentioned that the BRT traffic is e insufficient across alguém the world. mencionou So I'm também, interested to see how this would be e incorporated for metro isso transit. I é think this is como que isso for vai ser internal transit. incorporado para o But I trânsito. think we're trying here now to E, leverage bom, e on, aqui formalization. estamos So maybe to tendo, have né, essa something formalização on that, that do would be interesting. transporte. And maybe one last one. How E, has de the repente, implementation of uma the última single questão é protocol como for que the a handling of reported implementação harassment de in um public transport protocolo impacted the dentro safety and desse confidence of transporte women público teve um impacto na commuters? And confiança e na what are the segurança challenges that have das been passageiras, encountered, and what has mulheres, been the e quais effectiveness foram os since then? desafios e a So are there any efetividade impacts de tudo that you isso. have seen from implementing these Bom, protocols? If you can share that on e that. Thank you. se vocês puderem falar um pouquinho de como que foi implementar esses protocolos, se pudesse falar um pouquinho sobre isso, agradeceria. Sim, sobre a primeira questão, acho que alguém perguntaram sobre a questão da segurança no BRT, certo? A cidade de São Paulo, ela é signatária do Visão Zero, um programa de segurança viária, que prevê que nenhuma morte é aceitável no trânsito aqui da cidade de São Paulo. Para isso é feito um desenho correto da cidade, um desenho correto do entorno do BRT, trazendo segurança principalmente para o pedestre, né? Com sinalização e também são feitas as campanhas preventivas, as campanhas são permanentes, voltadas para a questão da segurança. Acho que era essa a primeira questão. A segunda é sobre os protocolos, né? Como a gente fez? A gente fez juntamente com a sociedade civil, em parceria com o ITDP, foram feitas oficinas. Nós ouvimos tanto a sociedade civil, que utiliza o transporte público, em parceria com o metrô e trem, que aqui em São Paulo são do governo do estado, os ônibus são da prefeitura, né, do município, e temos o trem, os ônibus que são do estado, isso foi feito de maneira conjunta, para que esse protocolo pudesse ser utilizado por todos. Então, uma mulher que é passageira tanto de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ela sabe que pode contar com o poder público para fazer a sua denúncia. E quanto mais campanhas a gente faz, mais denúncias aparecem. Um dos exemplos ali da apresentação mostrava justamente um dos nossos motoristas ajudando, auxiliando uma mulher que estava sofrendo abuso fora do ônibus. Isso mostra que o treinamento dele fez com que o olhar dele fosse voltado na defesa da mulher, inclusive para os seus deslocamentos a pé. Né? Essa mulher se encontrava fora do ônibus, foi abordada por um sujeito que estava numa atitude estranha, ela fez um sinal, os passageiros perceberam dentro desse ônibus, avisaram o motorista que imediatamente agiu em defesa dessa mulher. Então, isso mostra que esse protocolo tem funcionado, de maneira eficaz na defesa da mulher. Não sei se é isso, se eu respondi, se não, estou aqui à disposição. Thank you so much, Vanessa. Muito obrigada, Vanessa. And we encourage you all Bom, to e post some aqui questions in the incentivamos chat. a todos a We'll be having colocarem this suas perguntas no chat e a session. gente, claro, I'll vai tentar invite. Thank you so responder. Eu much, vou então Vanessa, for your great presentation. agradecer a Vanessa pela And sua next, I think I'll invite apresentação magnífica e Abigail agora gostaria de from Namibia. convidar a Abigail, you can Abigail. introduce yourself Tá, and Abigail, você share your pode screen so that se we can tell us apresentar e what compartilhar a you're doing sua in Nairobi tela to para improve falar sobre access o que in vocês the estão Nairobi fazendo em public transit. Nairobi para Thanks, Abigail. melhorar toda a questão do acesso, né, em Nairobi. Muito obrigada, Claire e Vanessa também.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, independente de onde vocês estão. E eu sou a Abigail Muingai, eu sou uma mulher africana do Quênia, um país no leste da África. Eu tenho pele marrom com cabelo não longo, não curto. Eu uso óculos e estou aqui usando uma camisa azul. Eu trabalho na área metropolitana, que é responsável por ver o desenvolvimento de todo o sistema de transporte público. Gente, a tradução pede desculpas, mas o áudio dela está extremamente baixo, tá? Vou fazer o meu melhor aqui, mas não estou escutando a oradora muito bem. Peço desculpas. Bom, no meu papel eu foco especificamente em estabelecer ah, os corredores de transporte público na região, pois por muito tempo em Nairobi e outras cidades no Abigail, Quênia. apologies for interrupting. Could you Abigail, speak desculpa te louder interromper. for Você Priya? poderia There falar is um some pouco mais alto? comment here that Infelizmente, o it's seu áudio faint está or something. bem baixo. Just so it and what about now? Eu acabo de ver e Yes, I think it's agora better. eu acho que melhorou um pouco. Bom, As I então, was saying that now for como Mombasa, eu we are focusing on the estava public falando, a gente foca transport, também em the estabelecer public transport o corridors within the perfil, region. digamos assim, dos Therefore, we corredores de wanted transporte to público na focus região, on pois por providing muito tempo infrastructure focamos for em vehicles and fornecer also business infraestrutura people. para veículos, não Therefore, para there are a a number of movimentação de initiatives as well pessoas. E that então, nesse work momento, on estamos the desenvolvendo um operational plano de plan, serviço which now e will de help operação, to e give com isso services to our commuters in a better way within temos the os Nairobi serviços que são metropolitan area. providos aos So along nossos with usuários de this, uma forma melhor na região metropolitana. Com isso, eu gostaria então de compartilhar a minha tela com vocês. so my presentation Bom, today will be minha focused on apresentação hoje inclusion and focará inclusion in na the Nairobi BRT Line 3, melhoria da which is inclusão de our first gênero na project linha that 3 do addresses BRT de Nairobi, que multi-modal faz mobility issues parte de um projeto maior que é a in Iniciativa de Nairobi City. Mobilidade Urbana Transformadora, Getting technical tá? support from E GIZ and aqui estamos IEC tendo for apoio transportation técnico da technology, GIZ, como along também with o the Scientific Instituto, Center. né, o So ITDB, as a enfim. Então result, nós temos aqui a Nairobi rede de Metro BRT region de will Nairobi, now aqui temos interchange 5 buses corredores, tá? transporting E animals cada and um assisting in tem o the nome de um dos operation of the grandes billboards of the Nairobi National Park, animais, e aqui which is something nós very temos important também o Parque because Nacional de Nairobi. Nairobi Isso é is muito the only importante para a city cidade, in the pois world that Nairobi é a has única this park. cidade So that is one no of the mundo que important tem ways um that parque we nacional. encourage line E é por um, isso que nós temos essas so 5 line linhas de transport. BRT So the first e cada example of linha tem um this animal is como the nome. E BRT line 1, which is temos the então a elephant implementação aqui com elephant. a So the linea 1 BRT, is linha about um que é o elephant. The elefante. BRT line 2, which E is aí, about a linha line 2 2, nós is temos a elephant. construção que está em andamento no The BRT momento, line 8 tá? already A linha um has ainda been projetos completed. preliminares The BRT concluídos. line 4, we have A the linha design 3 ongoing, também, os and the detalhes detailed foram plans concluídos. Linha 4 the também, designs os and detailed projetos, né, detalhamento do plans. projeto estão em andamento. So E a another linha example 5 on BRT line 3 terminaria. O is this foco do nosso estudo é a initiative, linha 3, and tá? we have already designed Que a 12.5 aqui kilometers a stretch gente já across the projetou um Central Area, trecho de currently 12,5 quilômetros de 300,000 Dandora passengers. e estamos It is esperando designed for 300 mil passageiros por 180 dia e foi electric buses. projetado para That is é, 21.5 ônibus meters elétricos de diameter, 150 a and 120 a linear, the 18 electric metros. E nós temos bus aqui já with financiamento da with applicable EIB, government and o E e private a sector FD, e aqui participations. nós já The fizemos current toda round of uma infrastructure avaliação, is available tá, for da us to infraestrutura já participate in disponível para currently. nós dentro For the desse north-south transporte line of the público. E corridors aqui, as well, para as essa linha principal do BRT, we've como also been poderemos able to ver, onboard and implement também gender disadvantage temos transformation program a contabilidade de that is ocupações currently agregada de gênero, in the tá? vehicles. E aí a gente So avalia these are the quem que está no examples, veículo. Também and now fizemos we wanted to discussões de know grupos focais e agora we wanted to understand gostaríamos de the entender experiences of our commuters. a So we gave them a experiência greater dos insight nossos on the level passageiros e nós of vamos então participation entender a of women porcentagem in da the participação das industrial mulheres sector. na We indústria also did some e interviews on the também governmental fizemos indicators algumas for entrevistas nesses the padrões commuters de as well. transporte, obviamente, With dos the nossos passageiros. Com isso, uncertainty of
Selecionamos localizações para toda essa frequência de ocupação e focamos em Matatos, que essa parte aqui da esquerda na foto que vocês conseguem ver, que são os veículos de transporte mais comuns, tá? Em Nairobi, que são essas vans grandes. E então temos, né, muitos homens e mulheres que utilizam esses veículos, e para os ônibus médios e grandes temos também 5 localizações, e com questão de padrões de viagem, preferências, a gente fez perguntas sobre gênero, faixa etária, origem, destino, modo de transporte, quantos quilômetros eles precisam cobrir, digamos assim, para chegarem em suas atividades, seja trabalho, seja escola. Agora, o tamanho da amostra que a gente atingiu, tá? Foi um que foi observado, e aqui tivemos mais de 5.000 matatos, que são aquelas vans que eu mostrei para vocês de 14 pessoas. Fizemos também entrevistas com 1.600 passageiros para tentar entender a localização deles. Nós fizemos também foco na discussão de mulheres, e também fizemos uma avaliação física ali nas instalações de transportes existentes, como também as rodovias de alimentação, e cobrimos aproximadamente 50 quilômetros. Fizemos também entrevistas de operadores, e nesse momento queremos entender o que eles têm como desafios, o que que nós podemos fazer melhor para assegurar que tenhamos mais mulheres trabalhando no setor. Com isso, temos as condições de infraestrutura, e fizemos uma avaliação nisso para o corredor da linha 3, e aí a gente vê essa foto na parte superior à esquerda. Nós temos ali o trajeto, né, o percurso de 50 quilômetros, que são essas vias de alimentação para o corredor, e aqui a gente consegue ter todo esse trabalho nessas concessões para poder também trabalhar. E aqui queríamos saber quais que são as condições para eles. E isso foi bem interessante. Porém, a gente teve a presença, né, por exemplo, do estacionamento ilegal em toda essa parte aqui, que é essa foto na parte inferior à esquerda, tá? Temos muito enfim, estacionamento legal, como também vendas de terras por grilhagem. E do lado positivo é que nós temos sim iluminação pública, pelo menos na maior parte desses 50 quilômetros que a gente estudou. Agora, a composição de gêneros dos passageiros aqui nos matatus. Bom, temos mais homens do que mulheres, e em alguns momentos temos também crianças que utilizam o transporte público para escola. Nós pedimos, na verdade, perguntamos a eles o propósito da viagem deles, muitas vezes educação, entretenimento, então compras, e a gente descobriu que as mulheres terminam fazendo mais compras, como também cuidando de questões pessoais e atividades relacionadas, né, ao cuidado com a casa, com o lar. E aqui um grande número delas, mais ou menos 40%, são empregadas de forma formal e também informal. Um bom número são autônomas, tá? Ou seja, elas que gerenciam o seu tempo de trabalho. Para 20%, 15%, vemos que as mulheres terminam tendo uma taxa mais alta de desemprego. Então, aqui também queríamos saber qual que é a distribuição de gênero dos nossos respondentes, como também distribuição por faixa etária. E aqui a gente viu que temos 51% de mulheres, 49% de homens, a distribuição por faixa etária entre 25 e 34, seguido de 18 a 24, o que mostra que a maior parte das pessoas que utilizam o nosso transporte público são jovens, e normalmente estão na faixa etária entre 18 e 35, e precisamos pensar nisso também, né? Quando a gente pensa no corredor, a gente também pediu que os respondentes falassem sobre os fatores que influenciassem sua escolha de muda. A maior parte disse distância, que foi semelhante às mulheres,
Aí, quando você entra nessas outras questões de influência, a gente vê que as mulheres prestam mais atenção na disponibilidade, no custo, na conectividade entre as rotas, com uma flexibilidade em escolha de rotas, como também o conforto. E quando perguntamos quanto tempo que eles terminam passando no transporte público, quase é, 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 70% deles falam que eles terminam andando 15 minutos para chegar num ponto de acesso do transporte público, tá? Que é o tempo que eles levam andando até o ponto de ônibus ou o ponto de acesso. E isso realmente é muito tempo quando você pensa, né, que as pessoas estão trabalhando, isso é bastante tempo, né? 15 minutos. E, bom, temos também o pessoal que passa mais tempo andando, a gente tem que tornar tudo mais confortável para eles. Pedimos também aos respondentes para falarem se eles levam, enfim, malas ou mercadorias durante as viagens, mas um número maior de homens não levam nada do que as mulheres. E, bom, perguntamos também se precisaríamos de uma seção dedicada para mulheres no transporte público e recebemos a resposta que não, pela maioria, que foi bem interessante. Depois, perguntamos quais são as intervenções de transporte que gostariam de ver. E aí a acessibilidade financeira estava na prioridade tanto para os homens como as mulheres, ou seja, querem uma passagem mais barata, ou seja, no momento estão gastando muito com a passagem para chegar de um lugar a outro, e as mulheres também queriam mais conforto nos ônibus, pois os ônibus, na média, não são muito adequados com relação ao conforto, então tem mala, tem também crianças. Então, por exemplo, se tem crianças que têm que pagar por duas cadeiras, que torna tudo mais caro, e as mulheres também queriam menos abuso, tá, no transporte público, como também um acesso mais perto do sistema de transporte público. A gente também tentou entender a segurança pessoal dos respondentes femininos dentro, né, desses operadores de passageiros. Quando a gente perguntou a esses passageiros, mulheres, se já tinham passado por algum abuso, 56% respondeu que sim. A gente também perguntou a frequência desse abuso e categorizaram, tá? Então, foi aquela coisa de assumir, passar a mão, e muitas vezes a maioria falou que sempre, enfim, então elas sim terminam tendo muitas questões de abuso. Perguntamos também aonde que elas estavam enfrentando esse abuso e categorizaram os veículos, quando eram os veículos, onde, quando estavam chegando no veículo, descendo do veículo, quando estavam, por exemplo, andando até o ponto de acesso. E, bom, isso, né, esse abuso é algo em que precisamos focar, e as mulheres pensam nisso quando utilizam esse transporte público. Quando a gente falou sobre os operadores, e temos as mulheres que fazem parte, né, digamos assim, dos trabalhadores do setor, e 40% indicou que sim, enfrentavam abuso. Então, quando a gente olha para o abuso da perspectiva do passageiro, mas também do operador, sim, a maior parte delas sofrem com isso, e uma alta porcentagem delas sofreram com bullying e abuso também de passageiros homens. Quando a gente perguntou quais ações eles tomam, e, bom, 67% enfrentam, né, aquele violador, só 5% denunciam e 28% ignoram, tá? E, bom, isso mostra que mesmo quando você denuncia, né, que 45% das vezes nada é feito, tá? E isso faz com que as pessoas não denunciem tanto, e pelo menos 25%, né, dos abusadores foram indiciados, 25% tiveram os casos investigados. A gente também precisa entender como é que temos aqui essa composição da força de trabalho nos operadores, temos mais homens do que mulheres, tá, no setor, e queremos ver áreas em que podemos mudar quando a gente introduzir o BRT e as horas operacionais.
Então, então 60%, na verdade, trabalha 10 horas e 24% 12 horas, ou seja, são dias extremamente longos, pois, por exemplo, como uma mulher, você não tem 12 horas por dia e as condições de trabalho então são muito árduas com relação à satisfação de trabalho. Ficamos muito felizes em ver que 76% estão satisfeitos com o seu trabalho, não procuram mudar a sua carreira e com isso, 86%, ou seja, mais 10% estava muito satisfeito. Então, aqui a gente vê que pelo menos há, né, essa satisfação de emprego dentro da indústria de transporte público e não vão procurar essas pessoas outros trabalhos. Então, os desafios que a gente tem enfrentado no nosso sistema de transporte também, perguntamos às mulheres com deficiências quais são alguns dos desafios que elas enfrentam e elas falaram que elas têm uma falta de acessibilidade, também a conectividade é ruim e que os terminais são muito cheios para, né, viagem naquele horário de pico e com isso elas terminam tendo que esperar para viajar naquele momento fora do pico e alguns dos respondentes também acham que de vez em quando os as matatos param no meio da rota e aí o ônibus simplesmente, sei lá, faz um retorno e você termina sendo deixado num destino que não era bem o que você queria. E também um outro problema é que, né, o valor da passagem não é padrão, isso muda dependendo do clima, enfim, dependendo de greves e de vez em quando, por exemplo, os as crianças terminam chegando em casa sem livros, pois se eles não têm como pagar, o pessoal dos matutos terminam pegando o livro como pagamento, e isso requer realmente atenção especial para que nós possamos melhorar toda essa experiência no transporte público, as oportunidades que a gente vê com a introdução do BRB em Nairobi. Aqui nós vamos encurtar o tempo de viagem, como também uma infraestrutura de acessibilidade universal. Teremos também serviços diretos para o BRT para melhorar aquela acessibilidade no último quilômetro, como também melhoraremos a conectividade naquele último quilômetro, pois na verdade não é muito uma questão do terminal ou parada do ônibus, mas como que chegam lá e queremos também melhorar as condições de trabalho, ou seja, ter um dia de trabalho com menos horas para que possamos também melhorar as oportunidades de emprego para as mulheres e bom, gostaria de agradecer a todos pelo apoio, pela atenção. E, bom, nós temos um sistema de transporte projetado para os membros mais vulneráveis da comunidade, termina por Thank beneficiar you a so todos. much, Abigail, Muito for this obrigado, insightful Abigail, presentation and por essa apresentação the extremamente detailed data informativa. collection that you've done. E I will take realmente a two coleta de questions dados detalhadas que você from the fez foi chat muito boa. Eu vou for now. escolher duas perguntas So, aqui do chat, tá? Demeka was asking if Então, o disabilities Demeco are estava the perguntando: as most pessoas com are deficiência most of são the time not catered for na in BRT maioria das services, especially in vezes, the não sub-Saharan African countries. supridas no serviço de BRT, And this is especialmente also nas showing here, cidades da África especially for bus subsaariana. services. How can this be E corrected como que isso going pode forward ser, on the por BRT exemplo, design? corrigido I ao hope avançar nos everyone could projetos de answer. BRT? Eu acho que seria essa a pergunta que teríamos para você nesse momento. Muito obrigada, Clé. Bom, para Nairobi, nós temos, tá, a diretriz de projeto do BRT que nós desenvolvemos e lá a gente declarou, especificou os padrões para qualquer projeto de BRT. Então, Abigail, nós can you vamos. be a little bit louder? I don't have Perdão, a gente, o good áudio problem to dela hear you. continua muito baixo, tá? Tá bem difícil ouvir aqui, A little infelizmente. bit better. Não está bom. Estou fazendo o meu melhor aqui para vocês, tá? Mas vou continuar de qualquer forma. Então, como eu estava falando, nós temos a diretriz está de projeto em Nairobi e isso guia todos os projetos de todos os 5 corredores. Uma das coisas que fizemos para a acessibilidade aqui, nós temos aquela plataforma de içamento
para oferecer acessibilidade aos veículos. Então, na África, a gente tem aquele ônibus de plataforma, mas em Nairobi temos um outro ônibus. Então, mesmo quando você estiver no corredor do BRT, as pessoas que enfrentam questões de mobilidade vão poder subir no ônibus de forma rápida. E isso é uma das formas que a gente assegura essa acessibilidade dentro dos nossos projetos e também trabalhamos em conjunto com ONGs e TDP para que a gente consiga ter todas essas questões de gênero para entender a necessidade, por exemplo, pois a maioria das vezes a gente tentou projetar para eles, mas se a gente não souber bem o que eles precisam, a gente de repente pode terminar por oferecer uma solução que não supre bem Okay. as Thank you so necessidades que much, eles tinham. Abigail, Ai, muito for your obrigada, presentation. Abigail, pela sua I have apresentação. E two questions eu for tenho Vanessa and Abigail duas again, perguntas para a and Vanessa e then para a Abigail I'll de hand over novo, to Ivona e to ask depois eu vou any passar para a other Ivona questions para if que ela we're still faça having qualquer the outra the pergunta ou presenters. comentário que ela tenha So visto no Abigail, I chat, enfim. wanted to Então ask vamos you, lá, done Abigail. extensive Eu gostaria de data collection perguntar a that you você, have você presented. fez, né, uma coleta de Do you dados think at this extensa, como point você you apresentou. can Você acha que nesse momento você advise on what can be consegue an effective engagement saber, digamos process, assim, o que que seria um basically to projeto de capture, engajamento the voices efetivo of para realmente the capturar the as women, vozes especially das women with disabilities, mulheres e as and how pessoas their com recommendations can be deficiência e incorporated in the as strategic plan. recomendações dessas Do you pessoas, think como que we, isso pode at ser this point, we incorporado ao can projeto do say, BRT? 1, 2, 3 Você points? acha que These nesse are momento effective nós ways temos essas of questões e engagement que isso aqui for seriam us to be able formas to efetivas de get engajamento that para que data nós that will help possamos us in decision making? coletar esses dados que vão nos ajudar, né, no processo de decisão. E a I Abigail think you're está muted. Sorry, mutada. you're muted. All right, yeah, thanks for that. The All first right. thing that came out while Bom, a we were primeira doing this coisa study, que especially a from gente the identificou operator's side, durante esse estudo, especialmente the da perspectiva do operador, é a was questão de to determine confiança, pois a exposure to gente tem toda a serious questão do acesso, né? disabilities. Que é aquele, você So the quer, first sei step lá, that introduzir o was BRT, taken for quer us levar o to nosso develop negócio, né? O this pessoal was given dos trust, matutos. Então, a especially primeira for the parte de people engajamento é who construir a not confiança, especialmente para as in pessoas living or people que who don't have nesse mobility. momento We need to ensure trabalham that we com advocate for their transportar o nosso povo de um lugar para outro. Então, nós temos que demonstrar que sim, valorizamos o que eles estão fazendo, ao invés de simplesmente entrar e castigá-los, digamos assim, sem nenhum tipo de apoio. Mas a gente, né, tem que fazer isso. Então, a primeira etapa era só para falar, olha, a gente só quer melhorar o serviço para vocês também, do seu lado. Então, nós temos toda essa situação, né? Quem que não quer trabalhar menos? Se você está trabalhando 12 horas por dia, significa que você está trabalhando demais. Você não tem tempo para os seus filhos, família, enfim, qualquer outra atividade pessoal. Então, é uma situação onde todos ganham. E aí, quando a gente explica isso para eles, eles ficaram mais receptivos. Nós temos também questões de confiança com as agências de governo, pois eles falam, não, peraí, você está tentando vir aqui tirar, né, nosso mandato, mas o que estamos realmente fazendo é queremos ter sinergia entre todas as agências de governo que trabalham no setor de transporte, porque sempre tivemos pessoas trabalhando em silos, ou seja, isolados, e agora nós queremos ter uma abordagem coordenada para tentar lidar com os desafios de transporte público que temos em Nairobi. Pela primeira vez, vamos poder coordenar tudo isso para termos mais apoio em tudo que estamos fazendo, compartilhando, enfim, o contato das pessoas, e tudo isso deixa o nosso trabalho mais Thank fácil. you so much. Muito Just to build the obrigada. trust, Realmente I think construir creates the environment, essa to confiança effectively engage with the realmente system. é, I é, think you've also é, done some, enfim, surveys and, isso é muito importante. training Vocês the fizeram também communities and pesquisas engaging them and making para sure they que understand the purpose você for some of possa this process and entender, tá, improving o trust. entendimento Thank de you. tudo That isso was que very, realmente nos very ajuda important. muito para construir Thank essa you so much, confiança que Abigail, facilita todo o for your resto do presentation, for your processo. insights from Nairobi. E, bom, I com will isso, eu go back agradeço to a Vanessa. Abigail com suas informações de So Nairobi. Aqui eu Vanessa, I volto para wanted a Vanessa. to Vanessa, understand, eu gostaria you've de entender. implemented some Vamos lá, initiatives vocês implementaram algumas to iniciativas para provide assegurar employment
né, a inclusão das mulheres e a segurança delas no transporte público. E eu me pergunto aqui, have you developed like these indicators vocês to measure the desenvolveram esses effectiveness of the indicadores para medir using post-implementation? o quão Have these indicators eficaz that are showing you that foram essas by medidas implementing this measure, pós-implementação e o que que esses indicadores we're, mostram, né, maybe pós-implementação increasing the dessas number of medidas, accidents, se maybe estamos using aumentando o according to número de measure usuários de mulheres effectiveness negras, of the etc. Como que a initiatives that gente mede a we've so far efetividade das implemented. medidas tomadas, And né, also até just agora? E looking at também, long term, quando a gente olha how are para you o longo embedding this prazo, in como que general, vocês estão policies incorporando in isso the para city? Because políticas how are gerais you na cidade? Pois designing for gender vez por aspects of our outra, policies, a gente simple faz aquele initiatives like projeto com projects, base but de how do you gênero, que scale, how começa do you como uma build this iniciativa, um projeto in piloto, mas como policies que a so gente that it goes escalona isso longer e beyond the incorpora city? isso a políticas para que vá muito além, por exemplo, do que somente esse projeto? Obrigada. Como a gente falou, a SP Trans tem os três eixos, né? As políticas públicas, as pesquisas e as campanhas. As pesquisas, elas são feitas de maneira permanente. O que a gente percebeu é que, pós-pandemia, gradativamente os passageiros têm retornado para o transporte público, para os ônibus. Claro que não são os mesmos índices de antes da pandemia. A gente chegou a ter 9 milhões de passageiros por dia, hoje estamos em 7. Mas gradativamente começa a voltar. E o que que faz o passageiro, as pessoas a usarem mais o transporte público? A cidade de São Paulo, desde dezembro do ano passado, implementou uma nova política pública chamada Tarifa Zero aos domingos, um programa chamado Domingão Tarifa Zero. Então, aos domingos, aqui na cidade de São Paulo, os ônibus são gratuitos. Com isso, as mulheres, as famílias têm utilizado mais o transporte, inclusive para passeio, para a igreja, para ir ao culto, para visitar um parente que elas não viam há muito mais tempo. E as pesquisas mostram que o Domingão Tarifa Zero tem sido bastante, tem trazido bastante êxito. As pessoas têm utilizado, aumentou o número de passageiros aos finais de semana, principalmente para essa questão da mulher, da economia do cuidado. Olhando mais para frente, a SP Trans vai fazer um novo indicador que é para as concessionárias de ônibus, a partir do momento que elas tiverem mais mulheres em poder, em cargos de poder, em cargos de decisão, elas vão também ser avaliadas por isso. Isso é uma coisa que está sendo desenvolvida pela área de planejamento e pesquisa da SP-Trans e que mostra essa política pública sempre de maneira permanente voltada para a questão de gênero, tanto para a nossa passageira quanto para o nosso concessionário. Acho que sobre as duas perguntas seriam isso. Thank you so much, Vanessa. Muito obrigada, It's Vanessa. E interesting also é to interessante get the magnitude of how much people want to use the ver, né, public a transport, because magnitude de sometimes quantas the pessoas querem government fares utilizar o are low. transporte público, mesmo Sometimes you might quando think a passagem é it's low baixa, de enough. vez em quando So você if pensa, it's zero, é fare, baixo, mas se you can fosse see zero, né, the gratuito, e magnitude of você vê, the number of people that obviamente, a actually use the magnitude system. do número de So I pessoas que think terminam utilizando o embedding sistema this e in the policies, I think acho que will really incorporar work. isso às políticas Ivona, realmente ajuda can I hand muito. over back E, to you Ivona, to ask posso então some passar questions, or de we volta can para let você the para, presenters enfim, algum efficiently comentário. Eu não sei se answer? você tem Because algumas I think perguntas we're às running out of nossas time. oradoras. Eu acho que estamos chegando, né, Yeah, no sure. final Sounds good. aqui. I think I'll just Sim, ask one sim, question eu for acho que sim. Eu myself and teria then uma see if pergunta minha. Beatriz here has any Eu acho additional que a questions, and Beatriz, then we não can sei se ela close. tem alguma outra So, pergunta, mas aí Vanessa poderíamos touched on concluir the depois. fare Mas a little a bit. I Vanessa wanted to falou sobre a maybe passagem, ask né, a o question valor dela um around pouquinho. Eu more gostaria de broadly, fazer like essa how do pergunta de uma we forma mais abrangente, que seria leverage como que a affordability gente against alavanca quality of operation. So that's on habilidade one side, we definitely want to com keep the a fares operação, ou seja, a affordable. So gente that quer manter also a includes passagem more access acessível for para different criar mais vulnerable acesso groups para grupos with the mais use for vulneráveis, diferentes, frequency. ou seja, as pessoas que So utilizam can you o speak a little transporte de bit about forma that balance frequente. of Mas like vocês good poderiam falar service? desse How do equilíbrio de we, um bom make sure serviço. that the system is Como que a well gente supported garante que financially o while serviço keeping é those apoiado fares bem affordable? And financeiramente, ao maybe mesmo one of tempo em que the mantemos a changes passagem here is acessível looking em at the preço? integration and E looking at the whole também system when todo people o papel transfer de from one mode integração e o to sistema, por exemplo, another quando que as in pessoas keeping those transferem de um modo de trips transporte para o outro affordable. e como que a gente consegue So manter anyone todas who essas viagens wants to a answer um that can preço jump in. acessível. Qualquer pessoa que queira responder isso, por favor, sinta-se à vontade de fazê-lo.
Vou começar aqui, pode ser? Aqui na cidade de São Paulo, a gente entende na nossa cidade que o transporte é um direito universal, obviamente. Ele é garantido pela Constituição, pela nossa lei maior. Então, a Prefeitura de São Paulo, ela faz uma política pública efetiva para inclusão de todo e qualquer passageiro na cidade de São Paulo. Nós temos uma política de subsídio, a gente aporta, coloca investimento nisso para que a tarifa seja uma tarifa acessível e inclusiva. Nós estamos há 4 anos sem aumento de tarifa na cidade de São Paulo, justamente para não penalizar, para poder incluir, para atrair mais passageiros, até porque com a pandemia o número de pessoas utilizando o transporte público diminuiu. Além disso, a gente também trabalha com maior acessibilidade, aumentamos o número dos ônibus com ar-condicionado, procurando trazer conforto para os passageiros. Os nossos ônibus contam com Wi-Fi, grande parte dos ônibus já tem Wi-Fi para poder permitir que as pessoas façam, né, garantam suas vidas lá dentro do ônibus enquanto estão transportando, falando com o parente, estudando, lendo, usando seus celulares. Então, tudo isso ajuda a atrair melhor, e como eu disse, desde dezembro do ano passado, a gente passou a implementar a política de tarifa zero aos domingos, permitindo que as pessoas utilizem mais o transporte no lazer, nos seus deslocamentos aí para passeio. Thank you so much, Vanessa. And since that's a great Muito obrigada, area for Vanessa. Nairobi E to eu think about acho those que também é aspects uma of grande oportunidade, né, improving the para Nairobi, para operations, pensar sobre esses as aspectos, you are implementing manter your system. as Do you have some operações, thoughts on enquanto it, você on the implementa o seu balance between sistema. the affordability Você of teria fares então while alguma questão, implementing the alguma system? ideia, né, desse equilíbrio do preço da passagem ao mesmo tempo que vocês mantêm esse sistema? That's a very, very tough question, even for Essa pergunta é residents muito in difícil. Nairobi. Mesmo para a gente Our aqui, estamos tentando chegar numa system solução, has porque, very, very limited data. primeiramente, temos dados muito limitados até dos operadores, porque eles talvez digam a você que eles estão ganhando X, mas não temos como verificar essas informações. E esperamos agora que, com os números, consigamos modelar See like how much e the passenger ver gets o and once quanto that's que o operador realmente ganha e começaremos então os serviços e because we already com have a isso very high number of teríamos, né, uma passengers in estimativa that específica e como já temos um alto número de pessoas que utilizam o transporte affordability, público, eu because acredito que having a a lot of questão people da getting into acessibilidade the financeira train, getting é into the algo que não transport, será, we pois, have less quando a gente vê um número de passengers pessoas coming from utilizando the o train. So we BRT need to e also eles talvez consider gastem this menos tempo no also. trânsito, pois hoje as pessoas passam 2 horas no trânsito, por exemplo, e gastam gasolina, digamos, e isso vai alavancar os outros aspectos para realmente trazer essa questão da acessibilidade financeira para que nós realmente consigamos, né, trazer todas essas questões e equilibrar para que a gente ache formas de não comprometer o sistema e claro, né? Estamos trabalhando para assegurar que o passageiro consiga realmente ter uma passagem acessível, porque eles estão também valorizando todas essas questões, pois a gente de vez em quando termina por perder, sei lá, dinheiro. Por exemplo, de vez em quando, como eles só pagam com dinheiro, nós temos ali, né, o cobrador que tem que lidar de uma forma diferente com isso. Estamos vendo também outras possibilidades para diminuir, né, tudo isso. E assim que eles fizerem isso, nós poderemos então tentar manter todas Great. essas Thank you so questões, much. né, I da think we're passagem mais almost out barata. of Bom, time. I will muito ask obrigado. Eu acho whether you que have a realmente final quase remark or terminamos o a quick nosso question to tempo aqui. Eu George. vou perguntar aqui se vocês tiverem Yeah, um there was último several comentário. lectures Bia, poderíamos. Sim, sim, eu tenho. Eu só in gostaria São de Paulo or Nairobi. confirmar Planning aqui se to have Nairobi ou São impact of Paulo, se public vocês estão engagement, planejando ter algum collecting feedback engajamento of the público, initiatives that are coleta being de implemented, feedback das and iniciativas que also foram if implementadas e um, também there's pergunto any se kind of há engagements with the algum media tipo to de support the engajamento com initiatives a that are mídia being para apoiar implemented. as I iniciativas que estão think sendo one of planejadas e those can be acredito que great lessons learned from people that are podem working here. ser lições Maybe once aprendidas, you are replying my e questions, assim since que we're vocês running out of time, you can respondam as minhas write your perguntas, final answers. Thank you. vocês podem também finalizar, né, com seus comentários finais, eu diria.
We are using the media, Sim, especially in a various gente arenas tem for algumas áreas da social media. mídia, We also também learn outras about áreas da develop academia. A gente models também like desenvolveu alguns role modelos models to show people para how the BRT is mostrar gonna look like in como o different BRT corridors. vai We can ficar, tell tá, em people alguns about the corredores, BRT and porque how the uma das BRT is perguntas gonna que sempre faz é como que o handle the BRT media, because vai there are a lot rodar. to cover Isso é uma in pergunta que a gente recebe, né, na mídia, pois as pessoas estão information acostumadas a that outros tipos de the serviço. E extent uma das using the coisas que a media gente tenta not falar é to que decrease the efficiency vocês of the BRT. vão utilizar We esse have meio multiple aqui models para, within the Namasa na office. verdade, melhorar a The eficiência do authorities BRT. assess E the então, feasibility toda vez que a gente through tem a representation oportunidade de of mostrar isso e a gente alavanca a policy mídia também, pois a gente pode interviews utilizá-los with the para melhorar a CEOs of the eficiência do different BRT. Nós authorities. temos também We a also have possibilidade de engagement dar with entrevistas que Namasa explicam corporation as o well to make BRT. sure Nós that temos também the engajamento com os corporations of operadores the dos BRT matutos para understand que and are eles interested in the entendam o que BRT. esperar quando o BRT There are tiver different sido implementado e o que programs. será Namasa Managers implementado Nima por and eles. E seria minha Ministers resposta of como the comentários Different finais. É realmente muito bom poder falar Ministries. sobre And essas for the questões de next transporte aqui presentation, nesse we webinário will aqui para Nairobi. present É a the next primeira vez que estamos project fazendo presented pesquisas the remaining desagregadas because por for the longest pesquisa time what has been happening in e, Kenya perdão, desagregado de we always gênero. say that E people normalmente a just have gente diz only one vehicle que de vez em quando a and gente that is tem um very veículo common. So at the end of em the um day, lar, que what we normalmente do quem usa é o uh, homem, e no final das for contas, mesmo que a women gente in projete designing the as vias para vehicles os veículos, it estamos would not necessarily be a né, projetando perspective isso of para o the homem. Então é policyholders, but importante more também trazer a at the perspectiva perspective desse of usuário mais the vulnerável para que nós citizens. possamos ter um sistema melhor para todos. E novamente peço desculpas, mas o áudio dela está extremamente baixo, tá? Vanessa? Muito obrigado, Abigail. Vanessa, por favor. Sim, tanto na construção dos novos BRTs que terão aqui na cidade de São Paulo, de novos corredores, faixas de ônibus, a gente sempre envolve com umas pesquisas aqui da área da SP Trans, né, e também com a própria sociedade civil. A gente tem uma vez por mês reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, com a presença da sociedade civil, né, de passageiros, mulheres, PCDs, pessoas com deficiência que participam, são pessoas que estão vivenciando ali, né, o dia a dia do transporte público e que trazem para o poder público os seus problemas para pensar também em soluções de maneira conjunta. Além desse Conselho Municipal de Transporte, que a reunião é mensal, nós temos reuniões semanais com câmaras temáticas divididas por temas também dividindo as questões entre o poder público e a sociedade civil. A gente tem câmara temática para discutir os ônibus, para discutir acessibilidade, sobre táxi, transporte por aplicativo, transporte escolar, tem também sobre mobilidade a pé, bicicleta, que é uma câmara temática com bastante envolvimento, com bastante participação da sociedade civil. Então, assim como as pesquisas, também são feitas essas escutas, né? Essas participações sociais são extremamente importantes para o poder público tomar as ações corretamente, pensando na melhoria do transporte público, pensando em mais inclusão, em mais acessibilidade, em mais conforto. A cidade de São Paulo também, no ano passado, deu início ao primeiro transporte aquático, que a gente chama, né? O primeiro transporte hidroviário, ligando, as pessoas faziam, aqui na região sul da cidade de São Paulo, demoravam 2 horas para sair de suas casas, ir até um terminal de ônibus com destino aqui no centro de São Paulo. Agora elas demoram 17 minutos de barco. É, além da acessibilidade, menos tempo no seu deslocamento, você tem mais tempo para sua família. Tudo isso foi feito em conjunto com a sociedade. Então, a gente acredita que fazer uma política pública eficaz precisa sempre ouvir a população, não somente na forma de pesquisa, mas também com a participação nos conselhos e nas câmaras temáticas.
Thank you so much, Vanessa. I'll just Muito take obrigada, over. This was Vanessa. Eu vou actually então really great assumir closing from you aqui. both, Isso foi Abigail realmente uma and conclusão Vanessa, muito just boa de thinking ambas about, vocês, as I Abigail e say, the Vanessa. colorful universe of E different como eu issues and topics to coloquei, né, think no about chat, é while todo um you're universo de designing, questões creating these novas, different pensar o porquê series. que você está Much projetando os seus appreciation to what sistemas. you are Então, doing and what you presented realmente today agradeço in this muito pelo que vocês webinar. estão fazendo e compartilhando com a So thank gente you to hoje the aqui nesse entire webinário. panel Então, for being here, for your gostaria de time. Hopefully these agradecer a todo o stories really painel, resonate, enfim, lessons pelo seu learned, and to tempo continue hoje, with e the ESG espero que isso webinars even more tenha in demonstrado algumas lições aprendidas. Nós 2025. vamos continuar As com os Gail nossos mentioned, webinários de preparing some BRT exciting ali para 2025, educational como eu mencionei. resources for those Estamos really preparando interested in alguns making recursos ESG educacionais systems in your city. interessantes para aqueles Stay tuned. interessados em I'll put sistemas de the BRT links em suas to our cidades. upcoming Então, webinars. fiquem Feel free ligados. Eu to vou take a também moment to register. informar sobre o And nosso próximo yes, webinário. we're Por favor, sinta posting sua the vontade de recordings and se the cadastrar videos of para ele. today's Sim, nós session. vamos So also postar stay tuned as for that gravações, os through an email materiais das and through sessões de our hoje, tá? E é announcements. So isso. with that, I'll Espere just os close the nossos anúncios session. e And com isso, again, então, thank you so much, eu everyone, concluo a nossa for sessão joining e us here agradeço today. novamente Thank a you so todos por much. se juntarem a nós. E é isso. Take Fiquem care. bem. Muito obrigada. Thank you. Bye.